Algo de errado não está certo. Tem caroço nesse angu lá no Uba, viu? Porque não pode. Os caras Tem ganhou do mesmo. Cuiabá, mano, semana O Marcos passada. Fernandes. Salve, salve nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor vilanovense. Meus amigos, não deu. Rapaz, que vergonha! Episódio de hoje falaremos sobre a partida de ontem, primeiro jogo da semifinal da Copa Verde. Vila Nova e Brasiliense jogaram no Oba. E o time de Brasília, meus amigos, quase definiu a classificação aqui em Goiânia. Olha só, quem diria, que partida vexatória do Tigrão. Mas antes de falar sobre o jogo, vamos apresentar a galera que vai me ajudar nessa árdua tarefa, antes de dar aí nossas opiniões, comentários e dar nossa ênfase no que foi a partida de ontem. Primeiramente, começando pelo pessoal da casa, até para dar as boas-vindas, né? Já que hoje a gente conta aí com presença ilustre e também convidados. Luiz, qual foi a tônica do jogo? Como que foi o Vila ontem? Você acha que quinta-feira no jogo da volta a gente consegue reverter? Reverter é uma palavra muito forte, mas primeiramente, boa noite, gente. Bem-vindo aí vocês que topou a baguncinha do VilaCast, que é o programa mais perrengue pra gravar, mas a gente grava sempre. Mano, a tônica do jogo foi um time que se mostrou exausto, se mostrou jogando um jogo treino, aqueles que tem sempre contra o Brasiliense em pré-temporada, parece que foi aquele ritmo, não era sempre final de campeonato, o Vina entrou para disputar um jogo amistoso, e o Brasiliense, bem organizado, me agradou muito o time desses, anulou totalmente o Vila, explorou o ponto fraco, que é o Formiga, e conseguiu fazer o resultado. Agora, reverter é difícil, mas o Vila conseguiu já golear a Goiânia, já goleou o Cuiabá, não é possível, mas bem difícil nessa tarefa. Reverter é uma palavra que a gente ainda tem que falar. Ainda temos um jogo, é quinta-feira. Lógico que a gente sabe que na Copa Verde ainda tá muito difícil pela limitação do nosso elenco, que ainda tá curto, porque muitos jogadores chegaram depois do prazo de inscrição. Mas se há jogo, há esperança, né? Esperamos que o Vila possa voltar a ter uma boa atuação. Mas ainda falando sobre ontem, eu consegui assistir só metade do segundo tempo. Enfim, não perdi muita coisa pelo visto, mas a parte do jogo que eu vi, cara, não gostei. Errando muito passe, o Vila sem criatividade, um time apático. Você conseguiu ver mais do mesmo, Santos, ou teve alguém ainda que conseguiu se destacar no jogo de ontem? Rapaz, o jogo de ontem não tem um que se destacar, não. Foi um Vila totalmente apático, foi totalmente dominado pelo Brasiliense, levou um gol aos 15 minutos, que por sinal foi um golaço. O time parece que entrou desligado, assim, já esperava que a sequência de jogos ia afetar um pouco na questão física do elenco, mas o Vila caiu demais no rendimento. Foi algo que, assim, você não viu o jogo todo, você não perdeu muita coisa, não. Mas foi triste de ver o Vila Nova em campo. Foi um dos piores jogos que eu vi do Vila, do ano passado pra cá, desde quando se montou o elenco. Foi triste de ver um futebol totalmente dominado pelo adversário. O adversário soube aproveitar o Formiga, que eu não sei por que esse cara tá no Vila, porque foi renovou com o Vila. Explorou ali a área, conseguiu fazer os 2 gols, dominou o Vila, colocou o Vila na roda. E agora é tentar, né? Tentar buscar a recuperação no próximo jogo. Eu acho que vai ser muito difícil se entrar do mesmo jeito que entrou. Já era a Copa Verde. Contamos com a presença de um convidado nesse episódio. Primeiramente, Murilo, muito obrigado por aceitar nosso convite. É muito bom saber que a gente consegue atingir torcedores do Vila nas redes sociais. Assim que eu publiquei lá no Twitter falando que a gente contaria com a presença de alguns dos nossos ouvintes, você já pegou e mandou mensagem, tá aqui com a gente, tá gravando, então muito obrigado. Vou aproveitar o gancho do Santos falando de uma péssima atuação desde a temporada 2020 para 2021. Você também conseguiu ver assim, como que foi ver o Vila jogar contra o time de Série D e não conseguir se impor, mesmo estando jogando no Oba? Boa noite, primeiro, né? Foi realmente um jogo muito ruim mesmo do time, todo mundo. Se você perdeu boa parte do jogo, acho que você só poupou um pouco de passar raiva. Foi muito horrível, Tava feio, hein? Igual o Santos falou aí, que o Formiga realmente foi o bicho pior, dos piores que eu já vi aqui. Não ele em geral, até que nos jogos do Remo lá ele jogou bem, mas em geral foi horrível esse último jogo dele. Logo que eu vi lá a publicação eu respondi, porque
Faz tempo que a gente não vai no estádio, dá uma saudade de falar do Vila, dá uma saudade de cornetar esse povo ruim com os outros, né? Então é ótimo ter a oportunidade de falar aqui com vocês e pros torcedores vilanovenses. É isso aí, é justamente o intuito da criação do VilaCast é esse, né? É trazer pro torcedor que tá longe da arquibancada o sentimento de estar ali no estádio, né? Trazer aquela resenha, aquela conversa, seja para falar bem em momento bom, seja para falar ruim quando tem que falar, tem que cornetar. E vamos dar sequência no episódio de hoje, vamos fazer um parâmetro aí do que foi o Vila Nova e que vai ser o Vila Nova essa semana, né? Mas ainda continuando falando da Copa Verde, um gancho que eu tenho que abrir e tenho que falar. Goleiro Fabrício. Cara, na minha opinião, falhou nos 2 gols. Tá, que o primeiro foi um puta chute, o cara abriu pra canhota ali e acertou um chute que eu acho que é muito difícil ele acertar novamente. Mas o segundo, eu mesmo acabando de acordar, todo sonolento, o chute do Zotti nem no gol ia. O cara colocou a bola pra dentro. E aí, Santos, o que eu faço com esse goleiro? Rapaz, na outra participação que eu tive aqui no programa, eu ainda falei do nosso goleirão. Falei que foi uma baita contratação. Não volta atrás do que eu disse, hora nenhuma. Acho que foi uma boa contratação. Porém, para a Série C. Eu acho que o Fabrício não dá conta da Série B. Vai ser um campeonato mais disputado, mais pegado. Eu acho que o Vila, nesse momento, já que conseguiu o acesso e o título, já tem que pensar na chegada de um outro goleiro. Um goleiro melhor, mais experiente. Porque o que o Fabrício demonstrou no jogo contra o Brasiliense já tá na cara que ele não vai conseguir uma Série B. Tá certo que o primeiro gol foi do Jefferson Maranhão. Ele arriscou da entrada da área e mandou a bola na gaveta. Pode pôr ele pra chutar lá mais umas 4, 5 vezes ali assim, e não vai passar nem no rumo. Foi um puta golaço, mas o segundo gol que o Zotti bateu ali, né, cruzado, ele jogou a bola pra dentro, falhou, pecou. Pode colocar os 2 gols aí na conta dele. Eu acho que o Vila tem que abrir o olho para a questão do goleiro. Trouxe um goleiro, mas ainda não tem. Não sei muito o que falar desse outro goleiro que veio do CRB, se eu não me engano, né? Sim. Não conheço muito bem ele, não. Mas eu acho que na área do gol, nossa área defensiva, o Vila ainda está precisando de um goleiro para a Série B. Porque o Fabrício demonstrou que não vai dar conta. Ainda no nosso setor defensivo, precisamos falar dos nossos zagueiros, né? Rafael Donato iniciou a partida, acabou tendo que ser substituído. Cara, é muito engraçado porque acordei, liguei a TV, aí quando eu vi 1-0 pro Brasiliense, falei, caramba, mano, vamos ter que correr atrás. Quando eu olhei pra TV, estavam lá Nilson, Simon e Darley. Falei, que diabos aconteceu? Aí vai pra minha próxima pauta, Márcio Fernandes. Cara, contou também com todas as limitações do elenco na Copa Verde, né? Não tinha muitas opções. Mas até passando pra você, Luiz, que foi o cara que fez esse alerta no episódio passado. O Márcio, pra mim, mostrou ontem que definitivamente é um treinador limitado e que na Série B não vai chegar, né? O meu sentimento com o Márcio Fernandes é o mesmo que o Matheus teve pelo Fabrício. Foi importantíssimo na Série C, mas não dá conta de uma Série B. Agora, falando sobre o jogo em si, o cara começou com uma linha de 4, no intervalo a linha de 4 era totalmente diferente, a linha de 4 que montou pro segundo tempo. Então acho que eu não lembro de uma partida que eu vi o treinador mexendo na linha de zaga todinho. Mudar, não ir tirar um zagueiro e colocar um atacante, não, ele mudou, inventou o Nilson lá na lateral esquerda, que pelo amor de Deus, na zaga ele é ruim, na lateral parece estar na zaga. Aí o Simon é aquela coisinha que você não sabe o que espera dele, contou com a lesão do Donato e do Bambu. Por isso que ele teve que mudar muito, mas não entendi também, tirar o João Pedro, colocar o Éder, fez um liquidificador lá, bateu todo mundo e foi pro jogo. Lembrou muito o Bolívar, o que o Bolívar fazia no segundo tempo, que bagunçava o time todo, a gente não entendia. E o jogo mostrou que a gente precisa, assim, de lateral esquerdo, de zagueiro, de goleiro. Então, ontem foi ridículo, ninguém entendeu, ainda mais quem não estava assistindo o jogo, olhava assim no Twitter, no tempo real, falava, porra, o que está acontecendo? Não deu para entender ontem ele mudar totalmente a linha de zaga. E eu tenho certeza que a linha de zaga que ele terminou o jogo, não teve nenhum treinamento com os 4 juntos. Preocupante, né? Preocupante porque eu vejo o treinador como uma das figuras de maior liderança da equipe. Embora ele não joga, mas os jogadores olham para ele e precisam entender o que ele está pensando e colocar em prática tudo aquilo que ele pensa de futebol. E com certeza eu acho que o Márcio não pensa futebol da maneira que ele trabalhou ontem, né? Mexendo muito na equipe, bagunçando demais taticamente, e em 90 minutos isso faz diferença.
Eu até creio que 2-0 pro Brasiliense ficou pouco, né? Lógico, os caras estão com a grande vantagem. Se o Vila não fizer um jogo totalmente diferente, não classifica, mas muito preocupante. Uma próxima pauta que a gente tem que abrir aqui, que eu estava pensando, vou até passar para você, Murilo. Alan Mineiro e Henan foram duas grandes peças na reta final da Série C. No quadrangular, para mim, foram dois jogadores importantíssimos. O Henan fazendo os gols, o Alan que voltou a jogar bem, estava no 2021 bem, mas ontem muito apagado, né? Tanto o Alan como o Henan. O Alan ainda apareceu ali numa bola parada, vez ou outra, mas o Henan decepcionante, né? O que você tem achado da atuação do nosso camisa 10 e do nosso centroavante camisa 9? Eu acho que, tipo, o pior, o desempenho baixo deles nem foi tanto por causa do jogo deles mesmo. Porque eu acho que eles sempre jogam bem quando o resto do time apoia eles e jogam com eles. Porque eles não são caras, tipo, de muita mobilidade, assim. O Enan ainda sai da área muito pra buscar jogo, mas, tipo, quando o time não rende junto com eles, acho que eles nunca conseguem render bem. Eu acho que foi mais por causa disso. Lógico que eles são caras, tipo, experientes, tem que puxar a responsabilidade, tem que jogar quando o time não tá bem, puxar a responsabilidade, mas isso não acontece muito, né? Tipo, faltou deles, mas acho que a culpa maior nem é dele, faltou o resto do time ajudar a bola a chegar neles, a buscar o jogo. Tem muito atleta que sente o individual quando o coletivo não tá bem, né? O cara não tem aquela confiança de poder puxar pra si a responsa do jogo, de trazer pra si uma liderança técnica e fazer com que o time ele reaja, né? E é o que a gente espera de jogadores experientes, né? Que muitos jogadores no nosso elenco assim, em todos os setores. Ainda falando do tópico Copa Verde, quinta-feira o jogo de volta lá em Brasília, 2-0 pros caras. Vocês ainda acreditam e confiam que mesmo nesse elenco encurtado, o Vila pode chegar lá e conseguir reverter esse placar e tentar pelo menos levar pros pênaltis e tal? Porque a gente ainda não tem informações, mas se for pra lá sem a figura do Bambu e principalmente sem a figura do Donato, fica difícil, né, Luiz? Fica difícil, quase impossível, né? Porque a gente vai ficar bem a pé em questão até de se acaso precisar substituir. Mas é isso, mano. O time do Vila é bem limitado para a Copa Verde e pensando na temporada, não acho que era uma competição para até entrar, pode trazer esses bons frutos, mas a intenção era jogar com os aspirantes e isso não tá acontecendo. Tá jogando com o time quase todo completo aí e desmanchou o time da Série C que acabou prejudicando muito. Então essa Série C custou um Goianão, porque o time jogou cansado no gramado ruim lá de Jaraguá. Então foi para assimilar bem aí o planejamento para jogar a Copa Verde. E o resultado tá aí. Bambu saiu com dor muscular, Donato saiu com dor muscular. Os caras não tá aguentando ter aquela intensidade que tinha, porque é totalmente compreensível. Então o calendário aperta, assim, o Vila tinha que ter pensado, planejado certinho o que ele ia utilizar na Copa Verde. Daqui a pouco já bate o outro Goianão na porta, que sim, a gente precisa preocupar com o Goianão, a gente precisa ganhar um Goianão, precisa sair da fila e a gente já pode começar o campeonato com uma série de desfalques. Aí por causa de muitos jogos excessivos e jogos decisivos, que foi tudo mata-mata, mais o quadrangular. Então, para mim, faltou um pouco de planejamento e por isso, eu acho que o Vila não vai ter a condição de chegar lá e golear o Brasiliense, que é uma equipe que, querendo não é de Série B, mas é bem organizadinha, me agradou muito aqui no Uba. E tem cara experiente que não vai deixar o Vila crescer tanto. Bem preparado, o Vila poderia reverter o resultado, mas nessa exaustão, com os caras machucando, acho muito difícil, só nos resta esperar uma semana e meia para começar o Goianão. No pós-jogo e na imprensa, até questionado sobre, né, essa sequência de jogos, até o Márcio reclamou, né, falou que o Vila, jogou bastante nos últimos dias, isso é desgastante, desumano, mas eu falei no episódio passado que o Vila ele já sabia disso quando aceitou o convite da Copa Verde, e uma frase que eu gosto é: futebol você tem que correr risco. Então o Vila ele correu esse risco. Assim como correu o risco também na reta final da Série C no quadrangular, quando o Demite Bolívar traz a figura do Márcio. Foi um risco que correu, mas que depois gerou fruto. Conseguiu acesso, conseguiu ser campeão. E o próprio Hugo, presidente executivo, falou que muita dessa culpa ele trouxe para ele. Porque ele que bateu na tecla, ele que bateu na mesa e falou: vamos jogar com os titulares, é para colocar a força máxima. Então ele trouxe essa culpa da derrota para ele. Você concorda, Santos, que ele é o principal culpado? Você acha que o Vila realmente tinha que estar na Copa Verde? Ou era melhor ter dado uma segurada pelo menos nessa transição de 2020 para 2021, que tá frenética por conta do calendário apertado e da pandemia, e esperar para jogar a Copa Verde mais nos anos sequentes aí, com a galera da base que tá se reformulando, e deixar para ter jogado aí no 2021
só o Goianão 2020 e o 21 que já tá começando daqui uma semana e meia? Não, eu acho que assim, ele não tá errado em querer participar da Copa Verde, em colocar o elenco principal, nada disso. Só que é como o Luiz aí falou, tivesse entrado para colocar a galera do aspirantes ali, aqueles que teve um destaque maior, que ficou no clube, mesclasse com os jogadores profissionais, né, que já estavam do elenco que ficou, e fazer aquele rodízio na Copa Verde. Só que o que acontece? A gente entrou com um salto alto demais no Campeonato Goiano. Ganhou o Campeonato Brasileiro da Série C, né? E achou, agora vamos partir pro Goiano, vamos partir pra Copa Verde. E esqueceu desse curto tempo de jogo, de um pro outro. Eu acho que o Hugo, quando deu essa declaração e quando falou que bateu a mão na mesa e pediu pra colocar os titulares, a maior força do Vila, foi porque viu que no Goiano a gente foi eliminado e o que sobrou pra gente pra Copa do Brasil é a Copa Verde. Claro que ainda tem um ranking pela CBF, que já tá praticamente garantido o Vila, né? Tudo indica que o Vila vai conseguir a vaga. Mas na hora que foi eliminado pelo Jaraguá, eu acho que bateu um pouco do desespero. E às vezes uma Copa Verde, que poderia ser mesclado, um time para entrar contra o Brasiliense, acabou se tornando um jogo decisivo. E nesse jogo o Vila sentiu mais ainda do que contra o Jaraguá. Eu acho que o jogo contra o Brasiliense foi pior do que contra o Jaraguá. Então esse tempo, esse planejamento, eu acho que estava sendo feito no Vila Nova em relação de colocar os meninos dos aspirantes junto com os profissionais. Só que infelizmente no Campeonato Goiano a gente foi eliminado e o que sobrou pra gente tentar a sorte ainda foi a Copa Verde. É um risco tomado e agora pode vir as consequências, né? Porque é jogador sentindo, desfalque aqui, desfalque ali e uma possível eliminação também na Copa Verde. O que restaria pra gente agora apenas a Série B e o outro Goianão que tá batendo na porta. Mas eu acho que o Hugo não errou não, o Vila tinha time sim para participar das 3 competições. O que eu acho que complicou mais foi o salto alto e a eliminação mesmo no Campeonato Goiano contra o Jaraguá. Isso aí foi decisivo para fazer o time já entrar naquela pressão absurda, desde psicológica quanto física também. E acabou, deu no que deu. O time caiu, rendimento demais, bastante, sentiu o físico. E agora no próximo jogo também, creio eu que o Vila não pode entrar como favorito de jeito nenhum contra o Brasiliense, por mais que o Brasiliense seja um time da Série D. Porque se entrar perdendo de 2-0, vai jogar numa tarde, 3:30 da tarde, numa lua que é, meu parceiro, vai sentir. O jogador que já tá sentindo, jogar nesse horário e com um pouco de descanso, de intervalo, creio eu que o Vila tem time para conseguir uma virada, mas eu acho que vai ser muito difícil. Até voltando agora a palavra para você, Murilo, uma pauta que eu queria abrir, uma pergunta muito subjetiva. Depois da eliminação no Campeonato Goiano pro Jaraguá, muita gente meio que baixou a guarda. Eu acabei sendo um deles também, depois acabei pensando, não, tem a Copa Verde, é um campeonato aí de âmbito nacional, vamos pra cima e vamos conseguir mais um título. Porque foi um baque, a eliminação lá em Jaraguá. Goiano 2020 aí tava aí com jogos de mata, tava aí até então, né, entre aspas, muito tranquilo para poder chegar e conseguir sair da fila. Até porque a gente sabe que uma da ansiedade do torcedor vilanovense é voltar a ser campeão goiano. Mas depois que saiu do Campeonato Goiano, a gente pensou, não, vamos pra Copa Verde, vamos garantir nossa vaga da Copa do Brasil lá. E aconteceu tudo que tá acontecendo. Como que tá a sua cabeça, seu sentimento de torcedor vilanovense? Você acha que é possível reverter? Você ainda acredita numa possível vaga na final na Copa Verde e mais um título aí nesse começo de 2021? É aquela coisa, né? Eu torço pro Vila desde que eu me entendo por gente, então eu já entendi muito bem que pro Vila as coisas não vai ser fácil, e pro Vila sempre quando tá tudo dando certo é porque tem alguma coisa de errado. Então, o Vila pode virar esse jogo, eu sei que tem time pra virar, tipo, se jogar o que já conseguiu jogar em outros jogos aí, tipo, com vontade mesmo, consegue jogar, consegue virar esse jogo, mas esperanças não são muitas, mas existe. Tem aquela
Acho que dá, mas sei que não deve dar. Existe uma luz no fim do túnel, mas ela tá bem pequenininha, mas ela existe. É tipo a frase, né? A esperança é a última que morre, mas infelizmente ela ainda morre. Tá aquela luzinha de lampião lá no fundo ainda, quase apagando, mas ainda tem. A gente volta para poder falar agora da sequência de 2021, os reforços, a galera que chegou aí e como é que vai ser o Vila pra Série B. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Voltamos com o bloco 2 do VilaCast. Nesse bloco a gente vai falar sobre as contratações. O Vila que vem reformulando o elenco. E cara, na minha opinião, trouxe 3 jogadores nível Série B. Até fiquei impressionado porque eu esperava esse tipo de contratação somente mais pra frente, lá mais perto do início da Série B, lá no final de maio. Oficializados pelos perfis oficiais do Vila nas redes sociais. O Alisson Maia, zagueiro revelado no Coritiba, que por último esteve no Botafogo de Ribeirão Preto. E Arthur Rezende, revelado num time ali da Avenida 85, mas que por último esteve no Guarani e também teve boa passagem pelo Bahia. Um meia de grande passagem também na Série B. Os jogos que eu pude ver me agradou e eu acho que reforça muito o Vila. E agora, no final da tarde, começo de noite, Leandro Bittar, nosso vice-presidente, estourou a bomba no Twitter. Thiago Carleto, lateral esquerdo, 31 anos, revelado no Santos, com passagem no Ceará pela Série A, jogou na Arábia e por último esteve no Vitória. 31 jogos e 7 gols. É o cara que, segundo a torcida, a primeira coisa que eu pude ver os caras falando, é aquele lateral que bate falta forte lá de longe, bate pênalti na porrada, esse mesmo. Fiquei impressionado, né, novamente falando, e espero que esses caras possam chegar para agregar. O que você pensa, Luiz? Você já começa a projetar aí o Vila pra Série B, que essa galera que tá chegando, mais os outros reforços que já estavam aí, o caso do Pedro Júnior. Pra mim, os outros, né, que já estavam, o Nilson, o Thiaguinho, pra mim é a aposta que parece que deu tiro na água, né? O Thiaguinho ainda vou esperar um pouquinho, que eu vi só 20 minutos dele em Jaraguá. Mas essas outras 6 contratações já são caras de renome, onde a gente pode esperar um pouquinho a mais, né? São os famosos caras acostumados a jogar a Série B. Toda a Série B, esses nomes tá carimbado. Que acompanha a Série B, vai falar, nossa, esse cara tá no Vila, sempre vai algum time de Série B. O Vila me deixou um pouquinho traumatizado em 2019, em questão de contratações. Contratando muito cara bom de nome pra Série B em 2019. Acabou que a gestão de um desgraçado acabou afundando nós na Série C, mas estamos de volta e contratando jogadores a nível, né? Como o Pedro Júnior, tá? Que a pessoa questiona a idade, questiona que já tem o Renan, mas é um cara assim que sabe fazer gol, o cara não desaprendeu a fazer gol, tenho certeza que vai ajudar. O Thiago Carleto, não preciso nem apresentar, é bem experiente. Um lateral que faz 7 gols numa temporada é mais do que qualquer atacante que aquele Felipe Albuquerque contratava. Então é uma contratação pra gente se torcer muito pra dar certo. E eu acho que vai dar, porque onde que ele passou, ele conseguiu agradar. O Vitória não teve uma Série B tão boa, mas mesmo assim ele conseguiu se destacar. O Arthur Rezende e o Alisson Maia, eu não sei do futebol deles, mas jogadores que estavam jogando na Série B, que a torcida dos times acharam ruim de sair. Eu sempre acompanho no Twitter, eu jogo o nome do carinha lá que o Vila contratou, pra ver o que a torcida do ex-time fala. Então os comentários foram muito ruins, criticando a diretoria por ter deixado os caras vazar. O que resta é esperar pra ver como que joga com a camisa do Vila, que é uma camisa pesada. Tem cara que vem aqui e desaprende jogar bola, é impressionante. Torcer pra esses caras não ser esse caso, eu acho que não vai ser, porque a gestão é muito boa. E torcer para dar certo e chegar mais contratações com esse peso pra gente poder sim sonhar com o Goianão, já que estão chegando pro Goianão, então sonhar com o Goianão e entrar forte na Série B, que o começo manda demais na conta. Uma das conversas que eu tive entre amigos, né, já falando sobre essas contratações, é justamente isso, né? Como que vai ser o Vila pra Série B e como que vai ser esse início, né? Acho que foi 2017 ou 18, não me recordo. O Vila teve início, 18, né? Maravilhoso. 4 vitórias, 12 pontos e a gente já tava lá na Série A projetando Libertadores e qual seria nosso grupo lá. Se ia jogar na Colômbia ou no Equador. Acabou que no final nada deu certo. Mas quando chega esse tipo de jogador que já tem uma certa bagagem
na Série B, que é um campeonato que a gente vai jogar, é importante, né? Até fazendo um paralelo, lógico que a realidade não é a mesma, mas quando o Márcio chega, que a gente entende que ele poderia ajudar o Vila na Série C, que era um cara que conhecia o campeonato, que estava no campeonato e que conhecia as equipes, o Vila acertou. Então o Vila ele repete o planejamento, só que agora contratando jogadores que estavam na competição. Eu até fiz um levantamento antes da gente gravar. Vocês acham que a gente não estuda? A gente estuda pra gravar o VilaCast, sim. De vez em quando, mas estuda. Das 8 contratações que o Vila trouxe, né, nesse começo de 2021, 5 caras jogavam a Série B o ano passado. Então isso ajuda bastante. Eu acho que é muito importante você ter no elenco aquele cara que já está acostumado à competição, porque ele vai saber como é que é a questão da marcação, vai saber como é que é jogar terça-feira no Nordeste e depois jogar sexta-feira lá no Sul. Também fazendo um outro paralelo, o Vila no ano passado ele trouxe também alguns jogadores que teve destaque na Série B, mas não encaixou. Mas aí eu entro na questão do parâmetro de que o ano passado, se o Neymar chega aqui no Oba, ele ia virar o capixaba. Porque tava tudo bagunçado, o Vila não tinha nenhum tipo de gestão, o Essival prometia coisas que depois não cumpria. E isso pra jogador é a pior coisa, né? Uma das coisas que me deixa tranquilo em relação a essa diretoria é que os nossos grandes jogadores, aqueles mais de renome, confiam muito na pessoa do Hugo e na diretoria toda. Isso pode ser uma coisa de grande valia pra gente durante o decorrer dessa competição, né, Santos? Sem dúvidas mesmo. Assim, quando um jogador vem pro clube ou recebe uma proposta, creio eu e eu acho que a grande maioria tem amizade ali no meio do campo de trabalho, na área do esporte, pergunta como que é lá, paga em dias, como que é tranquilo, e creio eu que na gestão Essival, quando o jogador perguntava, e aí, como que é lá? É desorganizado, não paga. Então, às vezes, um jogador que às vezes poderia render bons frutos, chegava aqui e não ia pra frente, não vingava. E às vezes a gente para de pensar, mas por que não dá conta de jogar no Vila? Aí sai do Vila, o cara estoura. É simples. O cara chega no Vila Nova e é prometido A e B pra ele, mas chega aqui, aquela realidade, vai tudo por água abaixo. Então o cara já fica desmotivado. Mas assim, creio eu que o Hugo tá fazendo um bom trabalho em relação às contratações visando a Série B. O Alisson Maia foi revelado pelo Curitiba. Se eu não me engano, ele ficou 3 anos no Curitiba, não foi? 3 anos que foi revelado na base do Curitiba. E jogou no Botafogo e a galera do Botafogo ficou questionando o porquê dele ter saído. Achou ruim, então é uma contratação boa para a Série B. Conhece a Série B. Eu acho que o Hugo acertou nas contratações visando a Série B, que é do Alisson, do Pedro Júnior. Eu acho que ele vai render muito ainda. E tem o Arthur Rezende. O Arthur Rezende também chega com um nome bastante comentado, sim, por todos os times que tá na Série B. Vi vários outros torcedores pedindo a contratação dele também. E o Vila conseguiu ir lá e buscar o cara. E assim, a La Mineira agora já, se ficava 1 hora batendo falta no treino, vai ter que ficar 2, porque o Arthur mostrou que é um bom batedor de falta também. Eu acho que agora, os jogadores vindo, a gente pode ter uma esperança maior, porque sabe que o Hugo não brinca, né? Se o Hugo falou tal coisa, é aquilo lá e pronto, acabou. Se ele marcou um dia, é aquele dia e pronto, fechou. O jogador vai ter um respaldo da diretoria, vem confiando e vem sabendo que o que é prometido está dentro do padrão do clube. O clube não vai fazer nenhuma loucura. Então, se foi prometido A e B para ele, o cara vai vir sabendo que vai ser aquilo mesmo. Hoje em dia, sim, mas em gestão passadas, não. Então, creio que o Hugo acertou em relação às contratações para a Série B. Já está demonstrando que vai ser um time forte no papel. Agora, esperar para ver se dá liga ou não. Mas o respaldo da diretoria, eu acho que esses jogadores que estão vindo vai ter como nunca teve. O Vila, ele conseguiu fazer aquelas famosas contratações pontuais, né? E pra gente que é torcedor é um bicho besta. Do Vila, então, nem se fala. A gente acaba de tomar 2-0 em casa, de um time que não conseguiu subir da Série D pra Série C. Aí você olha pro seu elenco e você fala, cara, eu preciso de um lateral esquerdo, eu preciso de um cara no meio de campo ali pra jogar e ajudar ali no lugar do Papo, que tá fazendo muita falta. E eu preciso de um zagueiro pra jogar do lado do Donato. Aí a diretoria traz um zagueiro, traz o Arthur Rezende, que joga de segundo volante, que também pode jogar de camisa 10. E agora à noite chega o Thiago Carleto pra lateral esquerda. Parece que vira a chavinha, né? Todo aquele desânimo do jogo de
domingo, você já começa a pensar, você fala, putz, na Série B vai ter um começo de Série B com o time já encaixado, com peças já interessantes. O que você pensa a respeito, Murilo? O que você acha das contratações? Você acha que o caminho realmente é esse, é trazer esse tipo de jogador, esse cara experiente que estava acostumado a jogar na Série B? Como que fica ali a cabeça do torcedor vilanovense? A gente pode esperar um começo de Série B muito promissor aí, com esses caras experientes e que podem nos ajudar bastante no decorrer do ano? Eu acho que, o Vila hoje não vai ser, ainda mais com a Série A ainda em andamento, não vai conseguir trazer ninguém, nem a reserva na Série A, nem nada disso. Então, o que tem pro momento é trazer jogadores que estavam na Série B, mesmo igual o Alisson Mar foi rebaixado com o Botafogo, né? O Carleto ele mesmo foi bem, mas o Vitória foi muito mal. Então, é importante trazer esses caras assim. O Arthur, eu acho que, não sei se eu já vi ele jogar, mas parece que é um cara bom. Acho que esse é sim um caminho a ser seguido, pelo menos a princípio. O torcedor do Vila já é naturalmente iludido, né? Não pode acontecer nada mais ou menos bom. Já tá achando que vai ser dessa vez que vai conseguir subir. Então, sou o torcedor do Vila, estou iludido, estamos no caminho certo, mas tem que tomar cuidado, porque o salto alto foi mostrado essa semana que não dá certo, né? Então, é por aí, começa a contratar. Eu acho que o Márcio Fernandes não dá conta de fazer o time render bem na Série B, mas vamos ver, né? Vai que ele consegue fazer um bom goiano, consegue fazer esse título e faz o time jogar, encaixa bem, sei lá. E esperança é a última que morre. Eu vou fazer uma análise aqui muito metafórica, mas eu acho que se encaixa muito na nossa atual condição e o que a gente pode esperar para o decorrer do ano e principalmente para a Série B, que vai ser a maior competição que o Vila vai jogar nesse 2021. Espero jogar a Copa do Brasil, tomara que dê certo, mas pensando na Série B, que vai ser até em longevidade o maior campeonato. Muito do que foi falado nos últimos dias, principalmente para quem acompanha futebol, quem está acostumado a assistir, foi a polêmica do VAR. E uma das coisas que eu cheguei a comentar com meu pai, eu falei, pai, não adianta você ter a ferramenta se você não tem o cara que consegue operar a ferramenta. O homem ele tem que ter domínio sobre a máquina. Se você tem a máquina e você não consegue operar ela, não adianta. Lógico, a gente sabe que o time do Vila não é a máquina, o elenco não é a máquina, não são uns putas jogadores, o melhor elenco da Série B. Mas a minha análise é o seguinte, o Vila, até então, tá prometendo um elenco promissor, tá conseguindo trazer caras de renome. Luiz, você acha que o Márcio, ele ainda chega pra Série B? Ou você acha que vai depender muito do que o Vila vai conseguir na Copa Verde e principalmente no Goiano 2021? E se manter o Márcio para a Série B? É o cara que pode fazer esses caras render e encaixar novamente ali num esquema tático igual ele encaixou, por exemplo, o 4-4-2 na reta final da Série C? Então, cara, é bem aquilo do cara conhecer a competição que ele vai participar, que ele vai trabalhar. O Márcio conhece muito bem a Série C, não é à toa que tem 2 títulos aí com o Vila. Mas, como o Murilo falou, e eu falei no começo, para mim não dá conta. A gente teve um exemplo em 2016. Ele não chegou no Brasileiro devido ao Campeonato Goiano, que já é um campeonato de tipo curto, como foi o quadrangular, né, da Série C que ele conseguiu. Mas, diferentemente, tem o Atlético, que tem a rivalidade com os nossos rivais da 85. Então, é um campeonato muito mais puxado que ele não mostrou dar conta até agora. E eu não lembro de um trabalho do Márcio Fernandes da Série B que deu certo. Para mim poder falar aqui que vai dar certo na Série B. Então, para mim, sim, o Vila precisa também de um treinador de nome para tentar buscar esse tão sonhado acesso, que eu acho que não vem nessa temporada, mas a gente precisa sonhar. A gente entra no campeonato, o objetivo maior dele é o título e, consequentemente, o acesso. Então, a gente tem que pensar no acesso, né? Acho muito cedo para a gente dar essa opinião, porque a gente está ainda na temporada de 2020, não virou a chave. A gente não começou 2021 de fato, então... Querendo, essas contratações são para 2020, é como se tivesse parado o time. As contratações estão chegando e estão agradando. Eu vi muito torcedor já falando, cadê os 45 pontos na Série B, porque perdeu para o Brasiliense. Muito pelo contrário, não acho que vai ser nem de perto, não acho que nem metade do time que jogou contra o Brasiliense vai iniciar a Série B muito bem no comando técnico. E em 2019 a gente teve muito cara, querendo ou não, que todo time gosta de ter numa Série B. Que começamos com o Loser, que acabou de conquistar o acesso aí com a Chape, se eu não me engano. Depois teve o Eduardo Batista, teve o Marcelo Cabo, que está fazendo puto trabalho no Atlético. Acabou que a gestão não ajudou tanto. Então, se o Vila tiver um cara desse nível, no comando técnico, com jogadores experientes que nem tem, que é o caso do Alan Mineiro, do Enan, do Pedro Júnior, do Donato, tem tudo para fazer uma grande Série B. Mas precisa de um comando técnico que tire o máximo dos caras. E eu acho que o Márcio Fernandes não é esse
Treinador. Além da figura do treinador, a gente ainda olha pro elenco do Vila, olha pro 11 titular, para algumas peças do banco e enxerga algumas carências. Você chegou a citar o nome do Fabrício, né, Santos, no começo, quando eu puxei a pauta dele, mas projetando ali o melhor 11 titular do Vila, né? Tirando a Copa Verde, que a gente sabe que tem toda a limitação do elenco que a gente já comentou. Mas tirando a Copa Verde, trazendo todos os reforços, onde você ainda vê que o Vila ainda precisa reforçar? Qual setor? Você acha que o Vila vai conseguir também trazer essas peças pontuais? Aquele cara que chega, pega a camisa e joga? Eu espero mesmo que o Hugo e a galera lá do Vila e toda a sua equipe consiga trazer esse jogador para chegar, pegar a camisa, assumir a titularidade e meter bola. Espero mesmo que isso aconteça. Mas eu acho que no momento o Vila ainda está precisando ali de um lateral direito, precisa de um volante. O Dudu caiu um pouco o rendimento, mas eu acho que na hora que colocar esses jogadores que estão sendo contratados para jogar a Série B, que tem um nível maior do que que aqui estão, ele vai voltar a render. E eu acho que ainda precisa de um atacante. O meio-campista tá de boa. A questão do volante ainda eu acho que pode vir para agregar, para ajudar o Dudu. Lateral, porque não tem como. Eu não sei o que passou na cabeça da diretoria. Porque se você dispensa o titular, para que renovar com reserva? Por que o Formiga? Eu sei a resposta. A gente acabou que não renovou com o Formiga. Eu até falei isso no VilaCast passado. O que aconteceu? Dispensou os dois, aí ia usar o Igor, que era do aspirante. Só que o Igor machucou. Aí nós ficou até no lateral, não tinha lateral. Aí foi lá e buscou o Formiga, que não achou nenhum time, que era mais barato que o Mário, provavelmente. E voltou. Foi essa explicação, eu quero acreditar nisso, não vou ficar revoltado com você. Agora, se você me pergunta, você acredita nisso? Eu não acredito. Eu tenho que acreditar, mas não acredito. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar. Não passa. Mas aconteceu isso, mano. Aconteceu isso mesmo, porque não renovou o contrato com o Formiga. Foi só o Igor machucado. Não foi, Cristian? Você não me deixa mentir, não. Foi só o Igor machucar que renovou com o Formiga. Foi absolutamente isso. Coincidência ou não, mas foi isso. Eu sou o doido do bid. Toda semana eu tô lá no site do bid lá, abro a parte lá de Goiás pra poder ver quem o time tá contratando, quem é que tá saindo. E realmente a situação do Formiga foi isso. Ele teve rescisão de empréstimo, aí do nada apareceu o contrato de empréstimo de novo. Eu falei, mas que porra foi essa? Aí, tanto é que, tipo assim, o Vila sempre divulgou, né, a renovação. Renovamos com fulano de tal, com ciclano, com Beltrano. E do Formiga ninguém falou nada. O Mário saiu, o Igor assumiu a titularidade, machuca no jogo contra o Cuiabá aqui, e depois o Formiga volta e não sai mais. Mas aí ficou claro que não é um jogador a nível de Série B, e principalmente um cara pra vestir a camisa do Vila Nova, né? Eu concordo com a análise de muitos torcedores aí que teve, que ele não tava tendo sequência na Série C e tal, beleza. Às vezes o cara vai sentir o ritmo. Até o próprio Pedro Júnior, que tava machucado, voltou, pegou Covid, e pra mim o Márcio errou em ter começado com ele de titular lá em Jaraguá, sentiu muito o ritmo de jogo. Então o jogador, ele passa por isso aí na sua vida profissional. Mas a partir do momento que o Formiga ganhou sequência, ele mostrou que até consequência ele não serve, né? Então fica difícil, pô. Não, assim, quanto tempo que o Igor vai ficar parado? Vocês sabem? Eu não lembro de cabeça. É lesão muscular, né? Então tem que saber o grau e tal. Mas penso eu que já deve estar voltando, porque até então não foi noticiado nada grave. Então o Vila já trabalhava com a contratação de outro lateral, correto? De dispensa de Formiga e de Mário Henrique. Então já tinha um outro nome na pauta, porque não ia ficar só com o lateral. Mas o moleque pegou e machucou, beleza. Mas já tinha tinha que ter outro nome engatilhado. Aí você pega e me renova o empréstimo até o final do ano com um cara desse. E outro, também não dá pra fazer essa comparação. O Pedro Júnior ficou parado, voltou. Eu acho que o Márcio também errou em colocar ele lá em Jaraguá. Mas aí, se for comparar a questão técnica de um Pedro Júnior da vida contra um Formiga desse daí, não tem nem como. Formiga é nítido, com todo respeito ao atleta, mas ele não é jogador para vestir a camiseta do Vila Nova. Todo respeito seu cu, Matheus. Hoje de respeito, você assiste. Não, você tá na televisão ou seu miséria ruim? Você não escuta o VilaCast não, né? Não. Mil desculpas, eu vou beijar seu pé, Formiga, mas você é um bosta. Com todo respeito, ele
não é jogador do Vila Nova, porque eu não quero falar, não quero xingar ele aqui, fazer nada, até porque, mas voltando ao pensamento lá, eu acho que o Vila tá refém aí, o Vila vai precisar, acho que mais um zagueiro, um lateral e um volante, e um atacantezinho ali, assim, pra ajudar, mas tá caminhando pra Série B, tá caminhando pra montar um time competitivo, aí vai ter que ter a mão do treinador, porque o Márcio é um treinador de Série C, vamos falar a verdade, de Série C, porque ele não tem um trabalho bom em Série B em outra divisão. Como o Luiz falou, ele não deu conta nem de chegar na Série B passada, parou no Goiano. E será que o Márcio vai ser esse cara que vai conseguir pegar esses jogadores que já tem bagagem na Série B e colocar para jogar em um campeonato que nem ele conseguiu chegar? Essa é a pergunta. Será que vai valer o investimento e o risco de deixar o Márcio Fernandes comandar esse elenco na Série B? O elenco que tem que estar mostrando ter total cara de Série B? Fica essa pergunta no ar. Eu já vou responder ela aqui. Eu acho que o Márcio não dá conta também. Foi que nem eu falei quando contratou ele para a Série C. Eu ainda, ali assim, eu queimo minha língua um pouco, ele queimou minha língua, mas era Série C, era uma divisão totalmente diferente. Foi onde eu falei, eu acho que o Márcio não é o cara que vai chegar nesse momento e vai conseguir essa união do elenco, fazer tudo isso. Eu acho que o cara é um técnico da Série C, mas é um técnico daquele que chega e precisa de um pouco mais de tempo. Mas graças a Deus ele chegou, conseguiu fazer o elenco fechar, se uniu, conseguiu o acesso e o título. Beleza, mas Série B é outro campeonato, Série B é totalmente diferente. E ao meu ver, eu já começo com um pé atrás com ele na Série B. Eu acho que em relação às contratações está sendo boa para a Série B, mas eu acho que tem que ter um cara ali na beira do campo, um técnico que saiba o que esteja fazendo, tenha conhecimento da Série B, porque você pegar um técnico de Série C e colocar para treinar numa Série B da vida com um jogador da Série B é diferente. Tem que ter um cara ali que sabe lidar com o jogador, porque jogador é bicho safado, pra falar a verdade. Mesma hora que tá aqui, já faz uma panelinha ali, fecha ali, então você tem que ter um cara ali para comandar esse time e que seja experiente. Mas vamos ver o que o Hugo está preparando, vamos ver daqui para lá se o Márcio vai conseguir levar o elenco na mão, mas ao meu ver o Márcio não dá conta de uma Série B. Eu queria mandar vai se fuder pro Mário Henrique, que vai zoar a puta que pariu ele na rede social. Que cara chato em rede social, velho, puta que pariu, tomar no cu. Cara, é que nem o Endoliro só o Michael, um lixo xingando o outro. Nossa, aí o Mário Henrique fez um áudio briga mais vergonhosa. E abriu a porta. Nossa senhora, mano, eu fico muito puto. O jogador fecha as portas muito fácil. É o tal da ingratidão, né? Quem é que conhecia o Mário Henrique antes da Série C? Ninguém conhecia. Jogava lá em Brasília, no Gama, no Brasiliense, sei lá onde é que jogava. Aí veio, jogou uma Série C até aceitável. Não era aquele puta lateral, mas fechava lá ao lado dele. É o que a gente sempre falou no VilaCast aqui na Série C. Era o feijão com arroz, né? Ele não comprometia, mas aquele feijão com arroz sem sal e muito mal temperado. Mas também não ajudava muito lá na frente. Aí teve lesão, perdeu a titularidade pro Formiga, acabou não renovando o contrato, foi embora. Aí tá, beleza. Tá lá no Brasiliense, comemorou a vitória do time que paga o salário dele hoje, tá tranquilo. Aí o torcedor vai encher o saco dele na rede social. Em vez do cara ficar de boa, ignorar, vai discutir com o torcedor, mandar o torcedor tomar no cu, falando que ele que deu a Série C pra nós, o cu dele. O Vila é muito maior do que Mário Henrique, maior do que qualquer jogador que vai vestir essa camisa. Desabafei. Eu acho que ele também errou na hora de querer responder o torcedor. Era coisa ali dele ver e ficar caladinho, até porque ele conseguiu o acesso com o Vila abriu as portas para ele. Por mais que ele seja ruim, fazia o arroz com feijão ali quase sem tempero nenhum. Mas, assim, não tinha que ter dado bola, né, cara? Tá lá no Brasiliense, o Brasiliense tá pagando as contas dele hoje, beleza. Mas não pode esquecer que se ele tá lá, foi porque ele não destacou no Vila Nova, destacou na Série C. Não tinha que dar bola pra torcedor, não. Acho que ele vacilou nessa aí também, tanto o torcedor quanto ele. Mas, desse jeito, a gente tem que ficar do lado do torcedor e contra o jogador, né? Isso aí sempre. Caminhando pro final do nosso episódio, Murilo, dá pra gente aí só um parâmetro, né, do que você achou da participação, como é que tá a sua expectativa aí pro jogo de quinta-feira contra o Brasiliense, Goianão 2021 e Série B. Acho que dá pra gente ter uma projeção aí do ano de 2021 muito bom pro Vila. Você tá um pouco mais preocupado em relação a isso tudo? Tem que estar preocupado.
que a fase no momento não é boa, né? Mas igual o Vila mesmo no ano de 2020, foi realmente depois das piores derrotas que vieram as melhores fases. Foi depois do 4x0 para a Ferroviária, foi depois da derrota do Brusque. Então, tipo, tem esperança, tá ruim, mas pode ficar bom, ou pode ser um lixo mesmo. E o ano de 2021 vem aí, o Goianão que a gente tem que ganhar, mas se não ganhar também vai ser mais um, tá? Que a gente já tá tão acostumado a ver e não ganhar. Então, e a Série B vai ser mais uma também pra gente se iludir e provavelmente no final acabar ficando desapontado de novo, mas é isso aí, é o que temos. Vamos ver, o trabalho da diretoria tá tudo bom, a gente tá contratando bem, dá pra ter expectativa boa, mas sempre sabendo que ela pode cair por terra a qualquer momento, porque é o Vila e isso já é normal. É isso aí. Novamente agradecendo pela participação. Muito obrigado e portas abertas. Sempre quando quiser gravar, manda um salve pra gente aí, que a gente se organiza e traz principalmente quem dá moral pra gente, quem escuta o VilaCast aí no Spotify, Deezer e YouTube. Falando de plataformas sociais onde a gente disponibiliza os nossos episódios, chegou, Luiz, seu momento mexendo do VilaCast. Aliás... Minha vinheta nunca, né? Olha lá o Matheus, Matheus atrapalhando o meu áudio do VilaCast. Vai, Matheus, não me atrapalha. Peraí. Uma informação aqui que a gente vai deixar passar batido é que o Hugo, o presidente, postou, né, 3 horas atrás lá no Twitter dele, falando que da penhora que o Vila tá recebendo, né, em relação à gestão do Esival, a qual o jogador nem pisou em Goiânia e tá cobrando 330 mil do Vila Nova, né? É algo que, assim, poderia o senhor Esival tentar explicar pra gente o porquê disso tudo? Porque vai atrapalhar demais, né? Na gestão do Vila, né? 330 mil, assim, o cara nem veio em Goiânia. O profissionalismo ficou aonde, senhor Esival? Tem que penhorar essa BMW aí e pagar esse cara, né? Não tem muito recorte a falar do Esival, né? O Esival foi o maior pilantra que pisou no Vila nos últimos 3 anos. Eu acho que ele não conseguiu montar a BMW não, mano. Que como ele mora aqui no meu setor, eu vi ele no Bretas esses dias, eu tava com outro carro, tava com BMW não. Pode ser que tenha 2, mas não vejo com o BMW mais. Não tem mais Vila Nova, né, cara? Não tem mais Vila Nova. Não consegue nem abaixo. Agora, senhor Edival, explica pra nós. Se quiser, eu vou ali na porta da casa dele e pergunto. Não. Mas, hein? Vamos aí, torcida vilanovense aí, ó, que escuta a gente, que dá aquela moral. Taca pedra na BMW. Joga tijolo. Amassa aquela bosta daquele carro. Vai chegar esse áudio aí, ó, pro Esival. Pra ele dar uma explicação pra gente. Qual é a gestão, esse profissionalismo que ele tanto falou? O cara nem pisou em Goiânia e hoje tá cobrando 330 mil do Vila. Claro que esse Vila tava que nem eu hoje. Ele trabalhava dioturnamente lá no Vila. Que nem eu. Cheguei no trampo e vim gravar o VilaCast. Dioturnamente, profissionalismo. Vai, Luiz, mexendo pra nós. Desculpa aí, Esival. Mas enfim, gente. Depois desse desabafo, todo xingando Mário Henrique, William Formiga e Esival, a gente merece que você curta e sigam a gente nas redes sociais, se inscrever no canalzinho lá do YouTube também, que tem uma galera que escuta e não é inscrito. Então, escreve lá e sigam a gente nas redes sociais, tanto no Twitter, tanto no Instagram, @VilaCast, dá aquela moralzinha pra nós. Quem tiver vontade de gravar, como o Murilo teve aí, Murilo, muito bem, mandou bem demais, tá convidado. E o Matheus já é de casa, eu odeio esse cara, então nem faço questão. Mas é isso, gente, sigam a gente lá. Que esse ano de 2021 é Open Bar de VilaCast, porque o que vai ter de jogo não tá escrito. E é justamente por isso que a gente pede a ajuda da galera que nos escuta, quem se sente à vontade, quem quer dar a sua opinião. O VilaCast ele não é só nosso, é de vocês, é da torcida. É o momento onde a gente vai abrir pra vocês dar a sua opinião, desabafar, falar o que sente vontade. Se passar do ponto, a edição vai cortar, não fiquem chateados. Mas o VilaCast é isso, é corneta, é ofensa, é falar do Vila, que é o que a gente gosta. Muito obrigado a todos que nos escutam. Voltamos após a quinta-feira, já que o Vila joga a partida de volta quinta-feira lá em Brasília. Vamos ver o que vai acontecer, né? Parafraseando o Murilo, a gente tá sem expectativa, não sabe o que vai acontecer, mas se der ruim, beleza. Vamos pro Goiânia 2021 e pra Série B. É isso. Santos, quer encerrar rapidinho, só pra dar aí seus parâmetros e suas opiniões e comentários finais? Não, cara. Muito obrigado. Quero só agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui cornetando, comentando com vocês. E, assim, espero que na próxima o senhor Adler, mais vulgo Babazinha, possa estar aqui cornetando com a gente. Não, o Adler, deixa eu só te cortar rapidinho. O Adler
mandei pra ele, ficou animadão. Não, mano, vamos gravar, baixou o Zoom, é isso aqui. Eu falei, é isso mesmo, nós vai gravar de noite. Nossa, top, porque de noite é bom pra mim, não sei o quê. Aí deu 5 horas da tarde, ele, mano, deu ruim, minha filha quebrou meu celular, minha esposa saiu, vou ter que ficar aqui olhando ela. Aí beleza, né, mano, eu aceitei a desculpa, porque até então não tem que impor nada a ninguém. Mas que desculpinha esfarrapada, hein, seu QBU, corneta. Corneteiro, babavinho. Mas no mais é isso aí, galera. Vamos reforçar lá o que o Luiz falou. Vamos seguir a VilaCast aí na Twitter. Vamos se inscrever lá no YouTube. Seguir no Instagram. E vamos divulgar pra galera. A galera que não acompanha ainda. Você tem um amigo aí, já manda o link também da postagem. E é isso aí. Muito obrigado a todos. E tamo junto na próxima. É nóis. Beleza, só terminando pra gente encerrar, mandar um salve pro Michael, pro Alan, nossos capistas que estão mandando muito bem na capa aí, tá divulgando o VilaCast, querendo ou não, é um trabalho de áudio junto com o visual, então os moleques estão mandando bem, e é isso. Valeu, gente, é nóis. Murilo, quer encerrar rapidinho? 2 minutos. É isso aí, segue lá no Instagram, lá, @MatheusSantos2H. Você atrapalhou o minuto de silêncio. A homenagem ao rival que vai cair, né? Mas, beleza. Foi massa demais participar. Eu recomendaria a todos os provavelmente que gostam do podcast, que ouve e tá com saudade de estádio, tá com saudade de cornetar também, a participar, porque é uma experiência massa, trocar ideia sobre o Vila, falar sobre os jogos, tudo. Então, É isso, gente, muito obrigado a todos e até mais. Vila! Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Tem um amigo nosso aí, vai estar escutando, um QBUzaço. é fã do Formiga. Fã do Formiga, foi lá mandar mensagem de apoio, a nação tá com ele, tá o A nação não tá nada com ele, não. VilaCast demorou, mas começou. Assim, não A nação quer que você se foda. Vai tomar no cu, Formiga. A nação quer que você vai pra puta que pariu. Vai lá pra Cascavel, vai jogar no Operário lá. É Formiga, já dá tudo certo. Agora vaza.